Vamos falar agora com o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. Bom dia, vereador. Muito obrigado pela participação do senhor nesta manhã. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Itaberá. Para mim é uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Vereador, um projeto que cria polêmica na Câmara de Vereadores vem da mesa diretora, que é a possibilidade de um aumento de cargos na Câmara Municipal de Blumenau, que gerariam aí, segundo os cálculos, cerca de R$1 milhão por mês com esses novos cargos. 7 seriam criados, 1 seria extinto por essa proposta. O senhor é vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Blumenau e já se manifestou contrário a essa medida, Não houve consenso, então, entre os próprios integrantes da mesa diretora, vereador? Jorge, muito importante a gente trazer essa informação aqui para todos os ouvintes. Na verdade, o impacto ele é de aproximadamente R$1 milhão por ano e ele prevê, através dessa medida, a criação de 7 cargos extras ligados à mesa diretora de alguma forma, à estrutura da casa, e também prevê o aumento de salário de algumas das pessoas que compõem, por isso que o impacto pode ser ainda maior. E por ser uma iniciativa da mesa diretora, gerou um certo desentendimento, porque eu sou da mesa diretora e sou contrário a essa medida, Então, tentei convencer os demais vereadores de que não é uma proposta adequada para os interesses da cidade, mas, infelizmente, nesse primeiro momento, na hora de apresentar a proposta, fui voto vencido, já que a maioria dos integrantes da mesa, quando concordam com uma proposição dessas, já permite que ela avance. Então, é uma oportunidade a gente esclarecer à população que eu, na condição de vice-presidente, fui voto vencido, e é por isso que a proposta tramitou. Mas a gente tem uma expectativa grande de que conseguiremos desconstruir os votos e essa proposta nem chegue ao plenário, porque ela precisaria de 8 votos favoráveis e a gente está se esforçando ao máximo para que esses votos não ocorram. Por que o senhor é contra? Jorge, a gente já tem, inclusive no ano passado foi executado um orçamento de aproximadamente R$40 milhões na Câmara Municipal. Existem inúmeras outras necessidades na nossa cidade que poderiam ser acometidas por uso desse dinheiro. E, no meu entendimento, o movimento de reforma administrativa da Câmara de Vereadores deveria ser o contrário. Ao invés de incorporar novas pessoas, incorporar adicionais de salário, a gente deveria estar discutindo como enxugar a Câmara Municipal. A gente sabe que nesse ano o município prevê um déficit de aproximadamente R$370 milhões e eu tenho certeza que a Câmara Municipal também tem responsabilidade em atender essa necessidade fiscal do município. E de que forma poderia fazer? A gente sabe que tem o duodécimo, que é uma parte do orçamento do município que é direcionado tradicionalmente à Câmara de Vereadores, porém tudo que nós deixamos de gastar no Legislativo Municipal volta para os cofres gerais do município e poderiam virar um remédio, uma obra, uma melhoria em algum colégio. Então, parte desse déficit projetado no município para esse ano poderia ser sanado com as economias da Câmara Municipal. O senhor é a favor de diminuir o montante de repasse do Executivo para o Legislativo? Sem sombra de dúvidas. Tem essa discussão eterna aqui na cidade, Hoje, 5% do orçamento do município vai para o Legislativo. Já houve um manifesto, um movimento na tentativa de derrubar isso para 3%, porque principalmente, segundo as entidades empresariais já calcularam, já fizeram esse levantamento, com 3%, seria possível a manutenção do serviço legislativo aqui em Blumenau. O senhor também concorda com isso? Concordo plenamente. E a gente estava, inclusive, conversando em off aqui, Jorge, quando esse regramento foi colocado há décadas atrás sobre o duodécimo, que esse é o termo para o valor de recursos que é direcionado ao Poder Legislativo, existia uma realidade completamente diferente na nossa nação. Existia uma economia muito mais informal, a carga tributária era muito mais baixa e a gente tinha um PIB muito menor. Só que conforme o tempo passa, e felizmente, o PIB do país cresceu, a população aumentou, a informalidade diminuiu e com isso a massa de recursos arrecadados disparou. O que não mudou foi o valor do duodécimo. Então aquilo que era necessário há talvez uns 40 ou 50 anos atrás
5%, hoje com certeza não é necessário, porque o volume de recursos é muito maior. E a gente pode voltar não tão longe no tempo, quando a Câmara Municipal ficava nas estruturas onde hoje fica a Prefeitura de Blumenau, e a gente não tinha praticamente nenhum servidor. E hoje a Câmara de Vereadores, com as estruturas dos seus gabinetes e da Câmara propriamente dita, se incluirmos os estagiários, já chega em aproximadamente 230 funcionários ligados diretamente à Câmara Municipal. Isso, no meu ponto de vista, é insano. Não há justificativa para ter uma estrutura tão grande na Câmara. Então não há necessidade de se criar mais cargos ainda. Não, e também gostaria de reforçar a minha posição contrária a discussões que já vêm há algum tempo de aumento no número de vereadores. A gente sabe que Blumenau, pela quantidade de habitantes que possui, poderia ter até 23 vereadores, só que, no meu entendimento, isso também não é positivo para a cidade, porque junto com esses vereadores traz uma despesa relacionada ao custeio dos seus gabinetes, a viagens diárias e a própria estrutura de assessoria. Então, não faz sentido nesse primeiro momento, porque as discussões, elas hoje são feitas entre 15 vereadores e trazer mais vereadores seria positivo, desde que a gente tivesse uma contrapartida de não aumentar os gastos da Câmara. Na justificativa da mesa diretora para apresentar esse projeto está a necessidade de se dar uma melhora no atendimento ou até em serviços internos mesmo da Câmara de Vereadores. Se há realmente essa necessidade, e isso é muito bom que a gente discuta, né, traga a discussão da melhoria do atendimento, dos serviços e por aí vai, como é o caso da Procuradoria da Mulher. Se há mesmo a necessidade, não dá para fazer um remanejamento entre os funcionários que já estão na Câmara de Vereadores, né? Sem a necessidade de se abrir novos cargos? Jorge, é exatamente isso que eu defendo. Inclusive, na primeira vez que assumi a Câmara Municipal na condição de suplente do vereador Tuca, já logo em seguida eu iniciei um manifesto pelo corte de cargos comissionados. Isso há 3 anos atrás. A gente apontava uma economia milionária, cortando aproximadamente 7 cargos. E a realidade não mudou. A gente tinha no passado cargos, de certa forma, com funções muito parecidas ou repetidas, e com certeza existe espaço para a gente fazer uma reforma administrativa e contemplar eventuais novas necessidades com os cargos que já existem. Então, essa é a nossa filosofia e, em primeiríssima instância, a gente coloca a necessidade de enxugar os gastos da Câmara Municipal. Num tempo não tão distante, foi aprovado a criação de um 4º cargo de assessoria para dentro dos gabinetes, é o cargo de coordenador político. Também votei de maneira contrária naquela oportunidade, e por coerência, mesmo tendo sido voto vencido, nunca nomeei esse cargo, e por isso a gente tem hoje o gabinete mais econômico da Câmara Municipal, porque a gente tem uma estrutura menor de equipe do que os demais vereadores, e a gente também não faz uso das diárias, das verbas de gabinete. Então a nossa estrutura ela é otimizada porque a gente pensa em dar o exemplo. Muitas pessoas dizem, mas vocês teriam direito a usar um carro alugado ou fazer uma viagem a Brasília. Eu concordo com a tese de quem precisa, mas nesse momento eu prefiro não utilizar para dar o exemplo. Bom, eu queria que o senhor explicasse como é que funciona, né, quando a mesa diretora se reúne e decide por apresentar uma proposta, como essa, por exemplo, né, de aumentos de cargos na Câmara. Para esse projeto avançar, como é que é esse trâmite entre vocês, integrantes da mesa diretora? Esses projetos que são provenientes da mesa diretora, para que eles prosperem, eles precisam ter o apoio da maioria dos membros. E hoje somos em 4. E o presidente, em casos de empate, ele tem um voto decisivo, um voto de Minerva. Então, quer dizer que todos os assuntos administrativos relacionados à Câmara de Vereadores precisam ter a maioria da mesa diretora apoiando, mas não a sua unanimidade. E foi isso que aconteceu nesse caso. Por isso que gerou um certo estranhamento, algumas pessoas nos questionaram e com razão, mas como você é contrário, sendo que você faz parte da mesa diretora? Nunca fui a favor dessa medida, Jorge. Inclusive, tentei convencer os demais membros da mesa diretora que isso seria um equívoco. E a gente estava conversando em off, inclusive, sobre a economia de recursos do aluguel da Câmara de Vereadores. Eu iria falar, né? Parece que é meio contraditório, né? Você lança uma proposta nova e valorizada, inclusive, né? Porque poderia ser de imediato o novo prédio ali que o vereador Ito apresentou como possibilidade de ser a sede própria, para justamente economizar 1 milhão por ano, e em seguida a mesa diretora lança uma proposta para gastar 1 milhão por ano. Eu concordo com a tese de que a gente precisa sair do aluguel. Hoje é um valor de R$87 mil por mês, mas isso também não pode ser feito de forma irresponsável. E
com o projeto que estava apresentado na Câmara Municipal, a gente faria isso de uma forma irresponsável, no meu ponto de vista. Porque o valor justo, o valor de mercado de um aluguel, ele gira entre 0,5% e 1% do valor do investimento, da edificação do terreno, né? E para tirar do papel o prédio que estava proposto, hoje seria em torno de 30 milhões de reais. Ou seja, nós iríamos fazer um investimento muito maior que não justificaria a economia com os 87 mil por mês. Então, de alguma forma, a gente precisaria sair do aluguel sem fazer uma contrapartida de tantos milhões de reais. E utilizar uma benfeitoria que já está à disposição do município, que necessita de algumas reformas, me parece uma saída muito positiva, sou favorável e esperamos que a gente consiga ter êxito nessa transição e que a reforma não custe muito para continuar dentro da razoabilidade. Mesmo naquele local, vereador, que alaga quando chove forte? Que tem problemas com o trânsito de entrada e saída naquela via? Jorge, quanto à questão de alagamentos, aquele endereço ele não alaga em enxurradas. Aquele endereço ele é acometido por enchentes em casos de mais de 10 metros mas e meio. Mas a Rua Amazonas ali alaga, né? Na frente terminal. Mas assim, se a gente entrar por essa seara, Blumenau inteira está sujeita a alagamentos. Então a gente vai começar a travar a cidade como um todo se a gente impedir benfeitorias ou melhorias nesses casos. A gente tem que torcer para a cidade conseguir se desenvolver e corrigir os problemas pontuais de drenagem, mas quanto a enchentes propriamente dito, se a gente desconsiderar o que está abaixo de 10 metros e meio, no meu entendimento, a gente inviabiliza a cidade como um todo. O senhor então se mostrou favorável, conheceu o prédio lá, o prédio tem a estrutura, desde que passe por uma reforma, para atender as demandas da Câmara, né? Sim, e é uma maneira da gente se aproximar de um local que ainda tem potencial por desenvolvimento. Eu acho que toda a região sul de Blumenau, ela ficou estagnada ao longo dos últimos anos, e a gente pôde ver isso através dos dados do censo, que mostraram que a população da região sul diminuiu, porque o poder público trava o desenvolvimento da região sul, por questões de logística, por exemplo, né? Mas a gente tem que entender que elementos como a Câmara Municipal na região do Garcia vão ser positivos para aquela região também, e eu tenho certeza que a comunidade vai sair ganhando. Outro assunto, vereador, o senhor entrou com uma representação contra um colega parlamentar, o vereador Adriano Pereira, do PT, e acabou retirando essa representação. Queria que o senhor explicasse isso para a gente. Jorge, foi um episódio muito curioso porque existem alguns vereadores que nos querem acusar daquilo que é de responsabilidade deles, né? Eu e o vereador, a gente já se entendeu a respeito desse assunto. Naquele primeiro momento a gente estava de cabeça quente e eu tomei por decisão de representar contra ele, mas em seguida a gente teve uma conversa no gabinete e a gente conseguiu se entender dessa forma, por isso que eu não levei a representação adiante. E o que me levou a ficar incomodado com a fala do vereador é porque foi apresentado no passado um projeto que criava vale alimentação, 13º para os vereadores, votei de maneira contrária, protocolei um memorando dizendo para não colocar o dinheiro na minha conta e mesmo assim a Câmara coloca o dinheiro na minha conta e aí o vereador usa o espaço da tribuna para perguntar o que eu estou fazendo com esse recurso, sendo que eu protocolei um memorando à mesa diretora pedindo para não colocar na minha conta. Ou seja, tenta colocar a parte que fez o seu papel, fez a coisa certa contra a opinião pública, tentando apontar alguma incoerência, quando o próprio vereador votou de forma favorável, ou seja, uma inversão completa de valores. Era ele que deveria trazer explicações à população. Por que votou de maneira favorável? Entende? E isso me causou uma revolta naquele momento, até porque não foi a primeira vez que este vereador trouxe esses assuntos à tribuna. E, no meu entendimento, não cabe ao espaço de tribuna fazer juízo sobre aquilo que acontece em caráter privado dos vereadores, né? Então, a partir do momento que o recurso cai na minha conta, ele passa a ser de interesse privado, e se eu faço uma ação social, como ele perguntou se eu fazia ou não, e de fato eu faço, aquilo ali é algo de interesse privado. Então não compete à Câmara de Vereadores ou a vereador nenhum fazer juízo sobre o que eu faço ou deixo de fazer com os recursos de vereador. E se a questão é o que eu faço com o recurso que eu votei contra, isso também é de caráter privado. Então quem deve explicações é quem votou de forma favorável nesses benefícios. Na semana passada foi a votação, né, o projeto de mudanças no SBLU, gerou revolta de representantes dos funcionários públicos, né? O senhor votou favorável a essa alteração, né? Fala pra gente, vereador, sobre essas mudanças, né? Qual a opinião do senhor sobre essa questão do Instituto? Jorge, primeiramente vamos falar do que mudou de fato.
A grande discussão ocorreu em torno da nomeação do diretor-presidente do SBLU pelo prefeito, medida a qual fui favorável. Não tivemos outras grandes alterações, então a grande discussão é a respeito disso. E por que eu votei de forma favorável? Primeiro, essa é uma recomendação técnica do Ministério da Previdência. Então os técnicos do Ministério da Previdência já fazem o apontamento de que deveria ser feito dessa forma. Blumenau era uma das pouquíssimas cidades de Santa Catarina que possui regimes próprios de previdência em que o representante não era escolhido pelo prefeito, como é recomendado pelo Ministério da Previdência. Outra coisa que é importante a gente destacar é que essa não será uma nomeação política. Por quê? É exigido que seja nomeado um servidor público com credenciais, ou melhor, com certificações necessárias para administrar esses fundos de pensão. Ou seja, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser um servidor público com certificações exigidas para gerenciar fundos de previdência. Outra coisa que é importante a gente destacar, porque o sindicato diz que foi tirada a autonomia do SBLU, e isso também não é verdade, porque o novo indicado ele terá um mandato fixo de 4 anos, como ocorre atualmente na indicação para o presidente do Banco Central do Brasil, por exemplo, que é uma instituição que também é independente e tem a indicação do representante do Poder Executivo. O presidente da República indica o presidente do Banco Central. E, do ponto de vista político, eu entendo que quem responde pelo SBLU, em última instância, é o prefeito municipal. Então, como poderia ele não ter, de certa forma, uma interferência no Instituto se ele é responsabilizado pelo que ocorre de bom e ruim dentro do Instituto? A gente tem um déficit atuarial, e se não forem tomadas providências, quem será responsabilizado? O prefeito. Então ele tem que ter, de certa forma, uma garantia de que vai poder interferir, nem que seja minimamente escolhendo o representante para estar lá durante esses 4 anos. Então esse é o meu entendimento. E eu gostaria de reforçar a população que a tese do sindicato ela tem muito mais a ver com uma derrota política que ele sofreu. Porque existia no Conselho, ou melhor, existe atualmente no Conselho, uma maioria que garantiria ao sindicato a indicação política na próxima eleição. E foi essa grande derrota do sindicato que causou o maior estresse, porque formou-se uma maioria que corrobora com os interesses do sindicato para a eleição do SBLU. E agora o sindicato foi derrotado na Câmara de Vereadores também e não vai fazer essa nomeação, porque em última instância é isso que estava acontecendo. Essa indicação vinda do governo não favorece mais pedaladas? Ou Não. até mesmo problemas com o pagamento correto do que já está financiado? Não, pelo contrário. De que forma que isso poderia favorecer pedaladas, sendo que a gente, até o momento, teve diversas pedaladas? O que isso tem a ver diretamente com a gestão do SBLU? Seria porque o Conselho apontaria uma anuência às pedaladas? Eu discordo disso. E falo com a propriedade de quem é contra as pedaladas e nunca votei a favor de uma pedalada, porque eu entendo que a responsabilidade do município é pagar em dia as suas despesas correntes. Imagina você, cidadão, se decidir começar a pagar parcelado a sua conta de água, luz e telefone. No primeiro momento, tu consegue fazer um caixa, consegue sobrar um dinheirinho, mas depois você vai ter que pagar tudo isso com 2 vezes e com juros, né? Então, sou contra as pedaladas, votei contra tanto do município quanto da FURB, e se voltarmos a ter pedaladas, com certeza serei contrário. O meu objetivo, Jorge, é que o SBLU seja um instituto de seguridade social saudável, e a gente vai votar sempre sendo pautado pela sustentabilidade do Instituto. Outra reclamação do sindicato diz respeito à não inclusão na pauta, né, da discussão dos 14%, né, que os aposentados pagam hoje, né, dando a impressão de que são os aposentados que têm que bancar os custos totais das dívidas de FURB, Prefeitura com o Instituto. Jorge, esse seu gancho foi perfeito para eu denunciar uma mentira do Sintraceb, porque na semana passada foi publicada uma foto de diversos vereadores, a qual eu também estou publicado lá, insinuando que nós fomos contra a apreciação dessa emenda, porque foi protocolado pelo PT uma emenda que revogava a cobrança dos 14%, mas o sindicato colocou o nosso rosto lá, dando a entender que nós fomos contra a apreciação dessa emenda. Isso não é verdade. Eu não tive a oportunidade de votar e nem de discutir essa emenda sobre os 14% no plenário, porque
teve um parecer dentro da Comissão de Constituição e Justiça dizendo que ela não poderia tramitar porque ela impactava o orçamento do município, a expectativa de arrecadação, e por isso ela seria inconstitucional, porque os vereadores eles não podem, de certa forma, interferir nas expectativas arrecadatórias do município. Teria então, que vir do Executivo. Sim, né? Qualquer iniciativa que impacte a arrecadação do município não pode ser oriunda de uma proposição de vereadores. Então, essa medida que foi apresentada, essa emenda que foi apresentada pelo PT, ela foi arquivada já na CCJ, porque ela não poderia tramitar porque ela impactava o orçamento do município. E dessa forma ela não foi discutida no plenário. Então fica aqui o meu repúdio à maneira com que o sindicato se posicionou nas suas redes sociais, porque colocou os vereadores em um ridículo, sendo que a gente nem teria oportunidade de discutir sobre esses 14%. Também na semana passada, né, a reitora Márcia Sardá Espíndola foi até a Câmara de Vereadores fazer uma explanação que ele já havia feito aqui na Rádio Itaberá, apresentando o levantamento financeiro da FURB, né? Mostrou lá, através de painéis, inclusive, né, a situação financeira do município, justamente após a Câmara de Vereadores montar uma comissão para fazer esse acompanhamento, e o senhor foi o autor dessa proposta dessa comissão. Como é que o senhor acompanhou essa explanação da reitoria e como vai ser o trabalho da comissão? A comissão que eu propus, ela é uma comissão temporária de até 90 dias, que tem o objetivo de discutir junto com a FURB e com as outras partes interessadas um regime de recuperação fiscal e financeira da FURB. Por quê? Porque, de maneira recorrente, foi levado até a Câmara de Vereadores a necessidade de aprovar as pedaladas, que são os débitos previdenciários da FURB, a qual não tinha recursos disponíveis para pagá-los em dia e, por isso, recorria às pedaladas. Então, eu tenho profundo respeito pela magnífica reitora Márcia. Ela trouxe números positivos de que a FURB está conseguindo ter um número crescente de calouros, está conseguindo gerar ainda mais caixa, e a gente vai ter boas discussões nessa comissão temporária, mas eu gostaria de reforçar minha tese de que, sim, a FURB tem dívidas, porque foi deixada uma mensagem, tanto aqui nesta rádio quanto na Câmara de Vereadores, de que a FURB não tem dívidas, que está tudo certo. A FURB está adimplente com seus compromissos, porém tem dívidas sim. E só junto ao SBLU somam 93 milhões de reais. E é por isso que a gente tem feito essa discussão, para que não tenhamos a necessidade de voltar a parcelar débitos previdenciários. E como que a gente consegue isso? Fazendo cortes na carne, onde tem que ser feito cortes, a gente vai sugerir que sejam feitos, e que a gente consiga, de alguma forma, captar alunos e que a FURB seja superavitária, ou que no mínimo ela consiga atender às suas necessidades financeiras. Eu parto da premissa, Jorge, que a FURB tem que ser autossustentável, e no formato que a gente tem hoje, a FURB não está conseguindo honrar com seus pagamentos do SBLU em dia, e por isso recorre à Câmara Municipal. E ali na frente vai ter que pagar 2 vezes e com multa e juros. Há possibilidades, na visão do senhor, da FURB se tornar autossustentável, acabar com essas pedaladas do SBLU, principalmente? Eu creio que sim, existe sim essa possibilidade, mas a gente vai ter que sentar e conversar isso com os técnicos da FURB e outras partes interessadas, porque quando a gente fala de universidade, existe uma série de obrigações que não podem ser mudadas do dia para a noite, né? Então, quando você tem uma empresa privada, você consegue, por exemplo, demitir um funcionário que ganha um salário muito alto na necessidade de você fazer caixas e ajustes quando o mercado muda. Mas a FURB, por ser uma instituição pública, ela tem profissionais que são concursados, ou seja, não dá para sair demitindo professores da FURB. Então a solução ela é complexa, a gente reconhece isso, mas vai ser necessário a gente fazer discussões sobre outros temas e outros acessórios que a gente tem na FURB e a possibilidade de cortes nesse sentido. Vereador Diego Nazato, e o planejamento do Partido Novo aqui em Blumenau para a eleição estadual do ano que vem? Jorge, a gente ainda tem feito discussões embrionárias a respeito disso. Queremos ter uma nominata competitiva nas eleições do ano que vem, não só aqui na nossa região, mas no Brasil todo. Inclusive, o Diretório Nacional do Partido Novo tem a expectativa de fazer a maior campanha da sua história, colocando todos os recursos disponíveis para eleger o maior número de deputados federais e romper a cláusula de barreira. A gente estava conversando em off aqui que, caso o Partido Novo não rompa a cláusula de barreira, existem poucos incentivos para as grandes lideranças permanecerem dentro do partido, que eu considero melhor hoje à disposição. Então a gente precisa fazer isso porque dessa forma a gente vai garantir que o partido tenha, por exemplo, tempo de TV, tempo de rádio,
trabalho durante as suas próximas eleições, acesso a recursos e, principalmente, que os nossos parlamentares do Congresso Nacional tenham acesso a todos os recursos institucionais do Congresso Nacional, como, por exemplo, a liderança. Porque quando o partido não ultrapassa a cláusula de barreira, ele se torna um partido zumbi e ele não tem força política nem dentro do Congresso Nacional. Então, a gente tem uma grande expectativa, faremos uma excelente campanha e os nomes ainda estão sendo discutidos. Obrigado pela participação do senhor nessa manhã. Jorge, para mim é uma alegria e estou sempre à disposição. Obrigado a todos. Eu conversei com Diego Nasato, vereador do Partido Novo, que conversou com a gente.